eu sou felicíssimo. Eu acho que poucas pessoas são tão felizes, têm uma família, entendeu? Tão feliz como eu tenho. Eu sou dos velhos tempos, nós tivemos 5 filhos, né? Todos são 3 mulheres e 2 homens, né? Todos estão em situações melhores do que a minha. Eu estou trabalhando, advogando, entendeu? Porque eu não tive coragem de escrever livro, essa coisa, não tive coragem. Na área do direito, né, eu sempre tive receio de escrever alguma coisa, porque a gente escreve hoje, amanhã é diferente, já os tribunais já entenderam diferente, aí vão dizer que a minha opinião, aliás, até opiniões que a gente muda também com o tempo, e eu não tive coragem de fazer livro. Eu tinha realmente um sonho de ser advogado desde que eu entrei na faculdade, não tive oportunidade, porque eu me formei no Rio de Janeiro, na chamada Faculdade Nacional de Direito, entendeu? E quando eu ia começar uma advocacia e estava pleiteando ser advogado do banco, como acabei sendo nomeado, aí eu fui fazer um trabalho no Acre. Eu fui prestar um serviço no Acre, do banco. E lá eu conheci minha mulher no dia que eu cheguei. Era para passar 90 dias, eu passei 15 anos lá no Acre. Por quê? Porque eu fiquei fazendo força para não sair. E lá eu fiz lá eu realizei uma série de... advoguei um pouco. Porque eu fui logo ser secretário de Fazenda do Estado, depois fui diretor-presidente do Banco do Estado, né? Essas coisas impediram a minha advocacia. Mas outras atividades eu pude desenvolver no Acre, por exemplo, a principal delas, fundar uma faculdade de Direito, juntamente com outros colegas. Eu nunca imaginei ser juiz. Eu queria ser advogado do Banco do Brasil, o que acabei conseguindo, mas consegui numa hora que não dava mais tempo, porque eu fui nomeado juiz federal. Aí fui ser juiz. Eu não imaginava ser juiz, não. Eu queria ser advogado, eu fui de uma família muito pobre, sabe? Família muito pobre. Eu fiquei órfão de pai, eu tinha 7 anos. E depois de mim, tinha mais 5 irmãos. Nós éramos 6, o mais velho eu. Né? Porque houve um mais velho, mas que morreu. Né? O mais velho. Então, minha mãe ficou viúva sem nada. Sem uma pensão, sem um patrimônio, sem coisa nenhuma. Eu não me envergonho de dizer, não é vergonha para mim, que eu estudei, né, fiz o ginásio. Por quê? Fiz o ginásio porque o ginásio era na frente da minha casa, lá em Jaguaquara, que é a minha cidade de origem. Tinha um ginásio batista, né? E minha mãe pleiteou a nossa matrícula lá para pagar, vejam os senhores, mediante lavagem de roupa dos alunos internos. Minha mãe lavava a roupa dos alunos e no fim do ano ia prestar conta. Olha, né, os alunos frequentaram, custou tanto. E a roupa que a senhora lavou tanto, fazia a conta ali e ficava sempre devendo. Era a mesma coisa que os seringueiros da Amazônia, sabe? Nunca tinha sal, nunca ela tirou um tostão. Não pude ir à sessão de formatura por falta de roupa. Não tinha uma roupa com terno para ir à formatura, entendeu? Até as fotografias de formatura eu não pude tirar, não me deram. Porque tinha que pagar, eu não fiz. Eu vim receber isso recentemente. Uma pessoa lá mandou para mim as fotografias da formatura. Veio um amigo e disse: Ilmar, olha, tem um concurso para o Banco do Brasil. Naquela época era um negócio importante. Na década de 50, no início da década de 50, concurso para o Banco do Brasil. Escriturário do Banco do Brasil. Vai ser em Salvador. Né? Por que você não faz? Eu digo: eu não faço. Eu não vou fazer porque como é que eu vou fazer um concurso em Salvador para viajar para lá? Não, isso dá jeito, a gente dá jeito nisso. Né? Eu passei em primeiro lugar no concurso para o Banco do Brasil. Aí eu pude passar a ser o arrimo da família.
eu tinha uma vontade imensa de estudar engenharia. Fiz um requerimento ao banco dizendo o seguinte, que eu já tinha passado 2 anos em Jequié e agora gostaria de ir para uma capital, onde houvesse faculdade. Eu fui para a agência de São Paulo, na rua São João. Aí eu fiquei em São Paulo, não cheguei a 2 anos. Por quê? Porque eu tinha uma asma brônquica, que era uma coisa horrível. Entendeu? Não me deixava dormir, eu tinha que viver tomando esses remédios caseiros, essas coisas. Em São Paulo eu fiquei só, minha mãe ficou lá na Bahia. E eu achei que tinha que sair de São Paulo. Aí eu fui para o Rio, um lugar melhor, passei melhor de saúde, passei no vestibular de 2 faculdades, a Nacional de Direito e a do Distrito Federal. Fui para o Acre, me casei, fui ser juiz, né? Transferido para Brasília. Com 3 anos já estava no Tribunal de Recursos, Tribunal Federal de Recursos, que se transformou no STJ, né? E no STJ foram me buscar, para surpresa total minha, foram me buscar para ir para o Supremo Tribunal Federal. Chegou lá o presidente, que era o presidente Collor, chegou e disse, ministro, né, o senhor aceita sua indicação para o Supremo Tribunal? Quase caí de costas. Lá fui eu para o Supremo Tribunal Federal, caí em depressão, fiquei deprimido, meu Deus do céu, como é que eu vou me meter num negócio desse, Supremo Tribunal, eu que estava outro dia lá no interior da Bahia. Aí eu me consultando com alguns, com o ministro Passarinho, Aldir Passarinho, com o Miguel Ferrante, que já morreu. Ele disse, rapaz, acaba isso. Você foi chamado porque informaram que você pode desempenhar o cargo. Então eu fui eu para o Supremo Tribunal, onde eu passei 12 anos. Em contato com a maior glória, em contato com as maiores inteligências do campo jurídico desse país. Para mim foi uma emoção muito grande entrar para participar do eleitoral, né? Onde eu passei, se não me engano, 5 anos e meio, entre juiz substituto e presidente. Eu já tinha sido membro do Tribunal Eleitoral do Acre, do Tribunal Eleitoral de Rondônia, onde eu fui juiz, e fui membro do Tribunal Regional Eleitoral do DF. De repente eu estava como membro do TSE. Sabe? Eu tive um diretor geral que era procurador do GDF. E esse diretor tinha muita penetração lá pela Terra Cap, etc. E conseguiu o terreno onde hoje está edificado o Palácio da Justiça Eleitoral. Porque o prédio ainda, esse prédio onde estava instalado, foi um prédio infeliz, feito num balanço, de tal maneira que não se podia botar muito peso dos lados. E isso aí era muito incômodo, sabe? Então havia necessidade de um novo prédio. Numa certa época, eu verifiquei o seguinte, que o eleitoral, o TSE, funcionava à noite. Depois das 7 horas, a partir da administração do Marco Aurélio. Porque o Marco Aurélio era rigoroso no horário. 7 horas ele ia para lá, sentava e ficava esperando os outros ministros. Se nós não entrássemos na fila, ele ia na frente. Começava às 7 e às vezes até meia-noite. Depois de um dia de trabalho, era uma coisa cansativa. E eu verifiquei que os tribunais regionais dos estados funcionavam de manhã. Aí eu achei, por que a gente não põe de manhã? Calculei, as sessões noturnas duram mais ou menos 3 horas. Por que a gente não começa às 8 da manhã e vai até às 11? Aí eu coloquei essa proposta na sessão administrativa. E um ministro, né, não convém dizer quem não interessa, um ministro chegou e disse, eu vou exercer o direito de veto. Porque, presidente, eu trabalho a noite toda. E durmo até 11 horas da manhã. Né? Comigo é invertido. O horário, a noite é invertida. E fica até hoje à noite a sessão. É uma coisa aqui para nós. O que é que custa 2 dias na semana? Que são 2 sessões por semana, terça e quinta. 2 dias na semana realizar essa sessão de manhã.
O que é que custa? Que prejuízo traz para quem quer que seja, né? E o benefício para os servidores, que ficam às vezes aí, porque o servidor fica lá de plantão, ficava naquela época. Aí, luz, economia de luz, economia de uma coisa que não era bom para o funcionário, que eu dizia, economia de hora extra. Aí o funcionário não gostava, não gostou. Eu falei, mas era uma sessão fechada, administrativa, em que eu cheguei a dizer, olha, vai se gastar, isso que se gasta hoje com hora extra do funcionário, que fica até 1h da manhã, meia-noite, entendeu? Não vai ter mais, porque ele entra aqui 7 horas, meio-dia está pronto, trabalha de tarde no expediente do gabinete e pronto. Essa foi uma ideia, viu? Foi uma ideia que eu lancei à toa, sabe? Porque não prosperou. Eu fui sempre defensor da economia, né? Na minha administração, da economia. Por exemplo, eu eu rejeitei, né, a instalação das máquinas identificadoras das digitais. Por quê? Pelo custo. E que aquilo ia ser um trambolho. Se a urna, que é simples, entendeu? Já era um problema de transporte, lá para o interior do Amazonas, tinha que ir de barco e não sei o quê. Agora imagine levar uma máquina identificadora. Era o custo. Uma máquina identificadora custava várias vezes o valor da urna. Eu acho até que a obrigatoriedade do voto deve permanecer, né? Senão vai acontecer como nós vimos. Eu fui, por exemplo, à posse de um presidente dos Estados Unidos que foi eleito com 30% dos eleitores. Com 30% dos eleitores, o Bill Clinton. 30% dos eleitores. É absurdo, né? Eu acho que o eleitor, não somente a pessoa tem que ser eleitor, todo mundo, como também tem que votar obrigatoriamente. Eu sou favorável ao voto obrigatório. O TSE é o órgão máximo da justiça eleitoral no Brasil, foi uma justiça que foi criada no momento oportuníssimo. Quando foi criada a justiça eleitoral, foi criado também o voto secreto, o voto das mulheres, entendeu? Foi um momento, digamos assim, foi uma revolução em matéria de eleição no Brasil, que foi a Revolução de 1930. E o TSE, entendeu, é um tribunal de grande credibilidade, né, de parte dos candidatos, dos partidos políticos. Ninguém lança a menor dúvida sobre a idoneidade, entendeu, de quem julga no TSE, de modo que é um órgão respeitabilíssimo, de uma utilidade prática extraordinária, responsável até pela democracia. Pelo que sei, foi na sua gestão que surgiu a reeleição. Foi, exatamente. Foi naquele momento. E com respeito a esse assunto, eu vi uma coisa, a mais curiosa que eu vi de um professor, de um estudioso, foi nos Estados Unidos, quando em Washington o professor me disse: aqui não temos uma reeleição. O que temos, em verdade, é um mandato de 8 anos, confirmado no 4º ano. Se é um bom presidente, continua. Se é um mau presidente, nós cortamos. Talvez seja o fato de que seja curto o período presidencial. Exato, período de 4 anos. Convenceu-nos, na época, me lembro, exatamente
esse argumento de que, como o mandato era curto, quem estava exercendo e que tinha um programa de governo a realizar, né, pudesse ter oportunidade de concluir esse programa num outro mandato. Se o povo entendesse que o programa não era um programa que viesse beneficiar, afastaria ali. Então, realmente, isso nos convenceu. Agora, hoje, Vossa Excelência, que não tem mais aquelas peias do Poder Judiciário para expor uma opinião, acha que esta reeleição deve continuar? Eu acho que quem se candidata à reeleição leva uma vantagem muito grande em relação aos outros candidatos. Até pela visibilidade. Visibilidade. Primeiro, o seguinte: quem se candidata no exercício do cargo pode oferecer logo algumas oportunidades para outros partidos, ou então para eleitores ou líderes. Ele oferece, porque ele está no cargo, ele oferece. E quem é candidato e que não está concorrendo à reeleição, na verdade só pode fazer uma coisa: prometer. Né? Então é muito diferente uma promessa, se eu for eleito, né, do que de uma oferta feita hoje. Ora, hoje você vai para o meu governo, vai ser meu auxiliar, vai ser secretário. Então leva uma vantagem muito grande, muito grande, né, no sentido de trazer para o seu apoio partidos políticos, grandes líderes políticos, etc. E quanto a um desses grandes pontos da reforma política prometida, o financiamento público? Eu, num discurso que fiz, me lembro bem, ao colocarmos o retrato na galeria dos presidentes, retrato de um dos ministros, eu afirmei isso, que o financiamento da campanha, né, se for feito com dinheiro público, né, financiado com dinheiro público, né, não vai impedir que o próprio candidato utilize seus recursos para desenvolver a sua campanha. Então vai haver recurso público e recurso particular. E se houver cassações, é o dinheiro dos outros. Isso é muito difícil de controle. A justiça eleitoral está aí, mas é muito difícil. É muito difícil se ir atrás para saber, né, se uma participação de alguém num comício que foi chamado de fora, de outro estado, para participar de um comício, se foi pago com dinheiro público ou se, na verdade, entendeu, foi por desembolso do próprio candidato ou dos seus apoiadores. Eu não sei se isso só vai resolver o problema da corrupção do voto no Brasil. O que, na verdade, valeu muito foi a urna eletrônica. Essa não há dúvida nenhuma de que a urna eletrônica foi o grande avanço que aconteceu naqueles dias em que eu ainda estava no tribunal. E o ministro Veloso é que teve a teimosia de achar que tinha que haver um aparelho eletrônico para recolher votos. Eu participava do tribunal, né, fui indicado pelo ministro Veloso para ir aos Estados Unidos acompanhar uma eleição eletrônica, por meio eletrônico, na Virgínia. Fui lá e verifiquei. Inclusive fui com o diretor dessa área do TSE, do Dr. Camarão, fomos à Virgínia, e lá verificamos uma eleição para o Senado. E fiquei impressionado com que essa urna não serve, porque é uma urna caríssima, difícil, porque parecia o retrato do candidato, a pessoa ia e apertava no retrato para votar. Só fomos ver o que não nos servia. Nos convencemos de que aquilo visto lá não era para ser aplicado no Brasil. Nós queríamos, que se agendou, que se estabeleceu, foi o seguinte: uma urna eletrônica leve, que possa ser transportada com facilidade, robusta, para que no transporte, eventualmente caindo
não se danificasse, que só servisse para colher voto, para evitar que fosse utilizada em outros fins, como aconteceu com os computadores no Rio de Janeiro, né? E, sobretudo, não é barato, de custo baixo. De custo baixo. Um custo que nós avaliávamos abaixo de $1.000 cada uma. Houve uma licitação e o fabricante realmente colocou a urna naqueles devidos termos, naquilo que se imaginava que devia ser. E me parece que foi uma invenção extraordinária. Ministro, uma das alegações dos brizolistas e do próprio Leonel Brizola, eu vi dele isso, contra a urna eletrônica, era o que ele dizia, o que ele chamava a materialidade do voto. Porque o eleitor não sabe como provar a si próprio que o voto foi dado, que o voto vai ser contado. O que acha Vossa Excelência disso? Já no primeiro ano da utilização da urna eletrônica, surgiram comentários a esse respeito, que era um voto dado, mas que não ficava nada escrito, etc. E eu, então, me lembro bem que tive que responder a alguns jornais, alguma coisa, dizendo, olha, nós fizemos uma eleição. Não houve um problema, né? Um problema. Não houve uma reclamação. Não veio ninguém a juízo alegar, entendeu? Que não sabia que seu voto foi ou não computado. E eu me lembro bem que falaram até em fraude, que a urna era suscetível de ser fraudada. E eu então disse o mesmo argumento, olha, ninguém veio para cá alegar isso, que houve fraude. Para fraudar uma urna eletrônica, ninguém é eleito fraudando uma urna só. Teria que fraudar muitas urnas para uma eleição, digamos, uma eleição proporcional. Fraudar muitas urnas. E para isso tinha que envolver os funcionários que estavam lá, tomando conta da urna, ou seja, a mesa eleitoral teria que ser envolvida. Tem que ser, então, uma capacidade imensa, né, de um candidato, no sentido de envolver mesas eleitorais, digamos, dezenas de mesas eleitorais, né, por esse meio, fraudarem urnas eletrônicas. E aí o assunto acabou morrendo. Acho que foi ressuscitado depois, parece que até em Alagoas mesmo, lembraram, vieram com essa alegação de fraude nas urnas, etc. Ministro, deixe-me perguntar sobre a reeleição que se iniciou no período de Vossa Excelência. Quais os percalços encontrados pelo tribunal e pelo seu presidente? A eleição de 98, né, onde pela primeira vez houve candidato à reeleição, né, transcorreu sem maiores incidentes. Houve alguma coisa, por exemplo, né, uma jornalista, né, me indagou o que é que eu achava da reeleição, e eu me lembro bem do que eu disse para ela. Eu disse, olha, a reeleição não é da tradição do Brasil, não é uma tradição no Brasil, pelo contrário. Nunca se falou em reeleição no Brasil. Mas me parece que há agora um movimento nesse sentido e até um interesse, né, de empresários, de investidores, né, no sentido dessa reeleição. Aí como é que você diz isso? Porque eu estive numa reunião na Europa, entendeu? Uma reunião de empresários representando a justiça eleitoral, e senti isso, que os investidores, principalmente estrangeiros, né, estavam ansiosos pela reeleição do presidente que se candidatou à reeleição no Brasil, do então presidente. Bem, aí houve uma publicação, né, completamente deturpada, no sentido que eu tinha dito, né, que devia ser... Manchete, primeira página. Manchete, primeira página, de um jornal bem grande, um jornal importante de São Paulo, que declarou, que colocou dizendo que o presidente do Tribunal Eleitoral recomenda a reeleição do presidente.
E eu, na saída, eu disse para a menina, olha, veja o que é que você vai escrever essa palavra. Eu me arrependi na hora de ter falado. Veja o que é que você vai dizer. E ela colocou isso. Né? E aí foi um incidente que surgiu porque houve um pedido inclusive de Retificação. de afastamento meu. Ah, chegou Foi. isso. De parcialidade, né? E o tribunal julgou, graças a Deus, julgou e entendeu a minha explicação, que eu não disse nada, eu só disse que eu tinha sentido lá em Mônaco, né, o interesse dos investidores no sentido que houvesse no Brasil a reeleição do presidente, do então presidente. Foi isso. Foi isso que Fora esse percalço, não houve problemas não, maiores? não houve nada. Não me lembro, as urnas funcionaram onde foram utilizadas, funcionaram normalmente, né, sem reclamações. Né, e é bom que se diga o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral, que tinha uma imensa carga de trabalho decorrente, né, da realização de eleição nos diversos lugares do Brasil, tinha havido isso, tinha havido aquilo, que não sei o quê, papapá. Metade da carga de trabalho do TSE era em torno dessa fase da eleição, do dia da eleição. E a outra metade é relativa a registros de candidatos. Pronto, essa segunda fase desapareceu, vamos dizer assim, aliviou o TSE de uma carga pesadíssima, que era julgar todos aqueles casos de alegação, de fraude, disso, daquilo, de mesário que tinha sido parcial, que tinha induzido eleitor a votar. Isso surgia de todos os cantos do Brasil. Com a urna eletrônica acabou, né? Porque não adiantava induzir que o eleitor votava naquela pessoa que ele... Aí é que eu acho que o retrato serviu para alguma coisa.